Olá, eu sou Conrado Alvarenga, sou urologista especializado em andrologia e infertilidade masculina. Dentro da área andrológica, um tema que cada dia ganha mais força é como recuperar o eixo hormonal dos homens que tiveram contato com anabolizante. O uso para fins estéticos de esteroides anabolizantes, a cada dia que passa, é mais frequente. E nós, aqui na clínica, nos deparamos com o pós-uso. Como nós encontramos esses pacientes do ponto de vista físico, hormonal, sexual e psicológico, quando eles cessaram o uso e não estão bem. Esses homens, quando nos procuram inicialmente, apresentam uma endocrinopatia conhecida como hipogonadismo hipogonadotrófico. Nesse vídeo, nós vamos explicar um pouco mais sobre essa endocrinopatia e como ela está associada à infertilidade masculina. Por que um homem que teve contato com esteroide anabolizante se torna temporariamente ou algumas vezes definitivamente infértil? Vale lembrar que as endocrinopatias são responsáveis por quase 10% dos casos de infertilidade masculina. O hipogonadismo, que é a situação conhecida pós o uso de esteroides anabolizantes, é a endocrinopatia mais comum associada à infertilidade masculina. E o que é hipogonadismo? Nada mais, nada menos do que uma incapacidade dos testículos de produzir adequadamente testosterona e ou espermatozoides. Para que a gente entenda melhor o hipogonadismo, a gente tem que entender como funciona normalmente o nosso eixo hormonal. A gente tem que lembrar que a gente tem uma região conhecida como hipotálamo, que estimula uma região conhecida como hipófise e que vai liberar dois hormônios principais que vão estimular os nossos testículos. O hipotálamo secreta um hormônio conhecido como GnRH, que estimula a hipófise a secretar dois hormônios conhecidos como LH e FSH. O LH vai estimular as células no testículo, conhecidas como células de Leydig, e o FSH vai estimular as células de Sertoli. Leydig é responsável pela produção de testosterona e Sertoli responsável pela produção de espermatozoides. Quando um homem usa anabolizante, o nosso organismo enxerga aquilo como uma não necessidade de produção mais de testosterona. E esse eixo ele é suprimido ou inibido. Por isso que muitos pacientes, quando chegam na clínica, chegam suprimidos ou inibidos, com o nível desses dois hormônios, LH e FSH, bastante reduzidos. Essa situação é conhecida como hipogonadismo hipogonadotrófico, quando o LH e o FSH estão reduzidos. E é a situação que nós deparamos após o uso de anabolizantes. Geralmente esses homens também estão com os níveis de testosterona reduzidos, porque eles dependiam de um uso de testosterona exógena e estão com a produção seminal reduzida e com a contagem espermática muitas vezes próximas de zero ou zero, situação conhecida como azospermia. O primeiro contato com um indivíduo que teve uso recente de esteroide anabolizante, seja por qual dose foi, deve ser com uma avaliação de exame físico, história clínica, para entendermos melhor que tipo de anabólico ele usou, e uma coleta de exames hormonais sanguínea para tentarmos entender como estão os níveis de testosterona, de LH, FSH, estradiol, que é um hormônio feminino, e prolactina. Excluídos nesses casos os prolactinomas, ou seja, aqueles indivíduos que têm prolactina normal, a gente vai iniciar o tratamento por hipogonadismo hipogonadotrófico. O tratamento de primeira linha é com uma medicação que se chama gonadotrofina coriônica. É o HCG. O HCG é o tratamento de primeira linha no hipogonadismo induzido por anabólicos. A gente começa com doses que vão de 500 até 5.000 unidades por semana, geralmente fracionadas, de 2 a 3 vezes por semana, e monitorando os níveis de testosterona, inicialmente na terceira, na 12ª e depois na 24ª semana. Só o tratamento com HCG muitas vezes vai ser suficiente não só para melhorar os níveis de testosterona, como também para recuperar a espermatogênese. Se passados 4, 5, 6 meses com o uso de HCG, o homem não melhorar a espermatogênese, nós associamos uma medicação que se chama FSH recombinante, que pode ser um FSH recombinante de origem animal ou humana, que já existe disponível no mercado, conhecido como Recovel. A associação do HCG com o FSH recombinante, em mais de 90% dos casos, vai promover um restauro da produção espermática acima de 5 milhões por ml. Além do HCG, temos o LH recombinante, conhecido como Ovidrel, e existem outras combinações de LH junto com FSH, uma delas é conhecida como Menopur. Nesses casos, é também importante um apoio psicológico,
o cuidado com a recuperação sexual desses indivíduos, que muitas vezes eles nos procuram com um libido muito baixo e com disfunção erétil, e essa é uma área de grande importância e que deve ser valorizada durante a recuperação do eixo hormonal. A situação ideal é um homem, depois de 4 a 6 meses, voltando a produzir naturalmente a sua própria testosterona e com a recuperação do eixo espermático. Todas essas medicações que nós utilizamos para recuperar o eixo, ou quase todas, são off-label, ou seja, nós não encontramos o uso em bula especificamente para isso e usamos essa palavra difícil, conhecida como off-label, para tranquilizar os pacientes e para explicar que essas medicações a gente não encontra em bula o uso específico para essa situação pós o contato com o anabólico. A mensagem principal que eu gostaria de deixar é: evite o contato com o anabólico. A gente consegue, na maioria dos casos, recuperar o eixo hormonal, sexual, psíquico e fértil. Mas há inúmeros relatos de literatura de efeitos permanentes, de fibrose testicular, atrofia testicular e hipogonadismo permanente e dependência do uso de medicações para sempre.